Olá, pessoal. Uma mãe que tem dois filhos, ou os pais que têm dois filhos, eu não acredito que a mãe vai amar mais um que o outro. O que eu acredito é que ela ama todos, mas tem sempre aquele que dá mais trabalho e ela se preocupa mais e às vezes desperta o ciúme dos outros filhos, dizendo assim: mamãe, papai ama mais o fulano que a mim. Não acredito. Acredito que tem aquele que dá mais trabalho e por dar mais trabalho ela se preocupa mais. Acredito eu que o pai, a mãe, os pais amam todos. Agora, vamos comparar do amor do Pai Celeste. Você acredita que ele ama mais você que a mim? Ou me ama mais do que você? Ou ama mais o fulano? Você acredita que Deus tem filho predileto, preferido? Ele ama, o outro ele ama menos, o outro ele não ama? Sabe, Deus ama tanto você e eu, ou nós, que ele entregou o seu único filho na cruz por nós. Ele ama o filho dele muito e ama demais, mas teve que fazer esse sacrifício por mim e você. O que eu quero compartilhar nesse dia? Qual a chave de hoje? Você não tem noção de quanto Deus te ama e do quanto ele é pai. Quando você descobre que ele é seu pai, então aí você aprende a não depender de ninguém, você entende que você é livre. Lembra o que Jesus disse? Se o filho pedir pão, jamais o pai vai dar uma pedra? Ali, nessa palavra, o Senhor Jesus deixou claro que o relacionamento entre nós e Deus é um relacionamento não de servo e senhor, mas de pai e filho, filho e pai. Quando você descobre essa riqueza, eu falo isso porque a gente chama Deus de pai, mas há quem chama mais Deus de Senhor, vê-lo mais como um senhor, porque quando fala senhor, uma pessoa rigorosa, dura, que a gente tem que estar sempre assim, obedecendo, não que a gente não tenha que obedecer a Deus, não é isso, mas a palavra senhor traz um regime, uma brutalidade, como dizer assim, um rigor maior, essa é a palavra. Mas quando fala pai, a gente entende que pai é bondoso, é misericordioso. E quando repreende o filho, repreende porque ama. O que eu quero deixar, a chave de hoje, é que você não é escravo, não é escrava. Você é mais do que servo para Deus. Você é filho. E ele é mais do que senhor, é pai. Há muitas pessoas que aprenderam que Deus é o seu Senhor e elas se colocam sempre na condição de servo. Eu não estou dizendo que está errado. Peraí, o filho é um eterno servo do seu pai, tanto que a gente chama o pai do quê? De Senhor, a mãe de Senhora. Mas há quem só se coloca diante de Deus na condição de servo. E aprendeu que é servo. E o servo só obedece e acaba realizando as coisas de forma assim obrigatória, porque é o Senhor pode ficar triste, se eu não fizer isso o Senhor reclama, se eu não fizer aquilo o Senhor vai brigar comigo, se eu não fizer isso aqui o Senhor vai ficar chateado, o Senhor vai me repreender, o Senhor vai me bater, o Senhor vai me amaldiçoar. Deus não é, ele é mais do que seu Senhor, ele é seu Pai. Deus é seu Pai, e como Pai ele compreende, ele entende, ele cuida, ele protege, ele guarda. Quando eu descobri isso, eu posso confessar que eu sempre chamei Deus de Pai, mas quando isso me foi revelado pelo Espírito Santo, eu parei de usar nas minhas orações a palavra, eu falo pouco Senhor, eu uso o termo Senhor pouco, eu já abro a minha oração dizendo meu Pai. Então hoje eu entendo que eu sou filho. E é assim, quando você, por exemplo, quem bate em você, o seu pai te defende. Quem é que você, quando a gente era menor, o que a gente fazia? Quando alguém vinha nos bater, eu vou falar com meu pai. E você já viu um pai pobre, um pai rico e o filho pobre? Quando o pai é rico, o filho é rico. Nós somos filhos. Como filhos, você é herdeiro. E outra coisa,
Eu dei o exemplo de quando alguém vier nos bater, a gente corre para o nosso pai. Pessoal, você tem um pai tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o diabo não pode chegar perto de você. E outra coisa, você é filho de Deus, filha de Deus, não quando você se entregou nas águas, não. Você se tornou filha de Deus antes de nascer. Antes de você nascer, Deus já tinha escolhido o seu nome, Deus já tinha escolhido você. Nós somos filhos de Deus graças ao Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz nos tornou filhos de Deus. Foi a doação de Jesus. Então você é mais filho do que você imagina. Você não tem que temer ao diabo. Você não tem que temer a ninguém. Você não tem que ser escravo de nada e de ninguém. Você tem um pai. E esse pai é Deus. A chave de hoje é essa. Você tem um pai querido, um pai que te ama, um pai que se preocupa com você, um pai que está sempre pronto a te proteger, um pai que está sempre do seu lado, ainda quando você não percebe. Outro detalhezinho para a gente finalizar. Jacó, Deus já tinha escolhido Jacó. Jacó era a própria bênção, mas está claro lá no livro de Gênesis, ele diz, Deus está aqui, eu não sabia. Então, há muitas pessoas que são filhas de Deus, filhos de Deus, e não sabem. Aí ficam escravos, dependendo de um, dependendo de outro, chorando migalha de um, gemendo, dependendo de pessoas, dependendo das instituições, das religiões. Não. É só você fechar os olhos aonde você está e dizer, meu Pai, que Ele logo atende e supre todas as suas necessidades. Um abraço. Que a graça de Deus seja sobre todos. Pega essa chave. Você é mais do que servo. Você é filho.